dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Bruna. Bom dia, Cláudia. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Vocês estiveram aqui ontem com a gente, fizemos a entrevista com a Andrea. Falamos um pouco, né, sobre frequência de onda, perdão. Ficou muito interessante, então já deixei uma ideia para vocês. Além de maratonar várias entrevistas que temos aqui no canal de Dakla News. Ontem também citamos da Carol do Zigu, né, do Hormônio Atômico. E hoje trouxemos outro convidado para vocês. É o nosso professor Diego Colares, de Dakla Pesquisas, e irá falar sobre as pesquisas de Tesla. Tesla versus Thomas Edison e Einstein. Vem muito conteúdo por aí. Seja bem-vindo, Diego. Olá a todos, é um prazer estar novamente aqui com vocês, estar aqui divulgando as informações e conhecimento que nós adquirimos durante a vida. Então, hoje estaremos aí falando um pouco sobre o grande gênio da ciência, o verdadeiro gênio da ciência, que infelizmente teve um fim muito trágico. Entretanto, estamos aqui para que a verdade seja dita de forma didática, de forma que todos possam compreender e também contribuir para as suas vidas e para a humanidade, como era o grande desejo de Nikola Tesla. Exatamente, a história não contada dele, né? A gente vai trazer um pouco disso hoje. Diego, pode continuar a sua apresentação? Temos alguns slides, algumas fotos. Fique à vontade para, primeiro, né, apresentar. Tesla é uma pessoa muito conhecida. Não, hoje em dia, dificilmente alguém não conhece quem foi esse inventor. Mas essa história dele não é assim tão como contaram, né? Exatamente. Você pode colocar a apresentação aí para... Pronto. Então, resumidamente, dentro da história da ciência, nós vemos que muitas personalidades, como o Einstein e o Thomas Edison, principalmente ali na América do Norte, são divulgados como os popstar da ciência, certo? Entretanto, na realidade, o maior popstar, o maior famoso, que contribuiu de forma direta, por meio de patentes, por meio de estudos, foi o nosso querido Nikola Tesla. Então, dentro da universidade, eu fiquei sabendo do Tesla quando fui estudar o eletromagnetismo, que a unidade de intensidade de um campo magnético é mesurado por meio do nome dele, uma homenagem ao nome de Tesla, certo? Entretanto, o Tesla não apenas inventou essa energia que nós conhecemos hoje como a corrente alternada, que nós utilizamos hoje nas nossas casas, nos nossos equipamentos, mas também em diversas outras invenções, inclusive que foram atribuídas a outros cientistas. Então, algum grupo, pessoas que, na realidade, não iam com os fins do Nikola Tesla, na realidade, muitas vezes se opunham ao Nikola Tesla e deixavam ele de lado. Muitas vezes atribuíam muitas invenções a outras personalidades. E com isso, o próprio Nikola Tesla, ele não conseguiu ter um lobby, não conseguiu ter um grupo suficientemente forte que o apoiasse e com isso mudasse o destino da humanidade. Como nós vamos ver aqui, o próprio Thomas Edison, que por meio de experimentos bárbaros, por meio de, infelizmente, utilizando animais, como nós vamos ver aqui, queria difamar o Tesla e dizer, olha só, a eletricidade do Tesla não é boa, porque o Thomas Edison, o grande inventor da lâmpada, ele era o inventor da lâmpada, de fato, ele fez essa contribuição dentro da ciência, entretanto, ele foi somente para a corrente contínua. E o Tesla, inclusive o Tesla, inicialmente, quando chegou na América do Norte, chegou para o Thomas Edison e falou, olha, cara, aqui eu tenho um tipo de eletricidade que ela é alternada, ela é senoidal, ela tem picos, né? Aumenta e diminui, aumenta e diminui. Isso aqui eu estou falando uma linguagem bem simplista para que o nosso público possa entender. Que ela é mais eficiente, no final de tudo, ela é mais eficiente. Aí o Thomas Edison, mas beleza, como é que a gente ganha dinheiro com isso? E o Tesla, totalmente oposto do Thomas Edison, ele falou, não, isso aqui é para o bem da humanidade, eu quero continuar pesquisando e criando mais aparatos, invenções, e com isso nós vamos revolucionar e fazer com que a humanidade atinja
patamares muito mais superiores. E o Thomas Edison fazia parte de grupos empresariais que muitas vezes não gostaram das ideias e da proposta do Nikola Tesla. Entretanto, o Tesla conseguiu apoiadores, conseguiu aí fazer diversos aparatos, diversas patentes, e conseguiu sim um avanço tecnológico esse que nós utilizamos para a nossa eletricidade, mas muito mais do que isso. Inclusive, vou mostrar aqui também que muitas das invenções após a morte do Tesla foram pegadas pelo FBI, pelo Exército Americano, que isso realmente está dentro da literatura, que após a morte do Tesla, foram lá na casa dele, pegaram todas as invenções e, com isso, fizeram uma reengenharia reversa. Para quê? Para finalidades, infelizmente, bélicas. Uma finalidade totalmente que o próprio Nikola Tesla jamais sonharia. Ele queria era o bem da humanidade. Ele não queria o mal, fazer armas, subjugar a humanidade, jamais. Aí foi o que eles fizeram, reverteram essa frequência, essa intenção do Tesla. Infelizmente, para as armas que nós conhecemos como armas escalares. Certo? Então, só dar uma volta ali para explicar um pouco do contexto histórico. Então, ocorreu aí a Guerra das Correntes. Então, durante essa Guerra das Correntes, o Thomas Edison defendia a corrente contínua. Por quê? Porque ele tinha aí patentes, invenções que utilizavam essa corrente contínua, certo? Enquanto o Tesla utilizava a corrente alternada. Aí teve aí um atrito, mas esse atrito começou por meio do Thomas Edison, não foi pelo Tesla. O Tesla queria realmente revolucionar tudo, propôs, inclusive, parceria com o Thomas Edison não quis, aí teve aí uma rixa e cada um seguiu para o seu lado. Aí nós tivemos a tão famosa Guerra das Correntes. Pode passar aí. Certo? Só que foi o que ocorreu durante a Guerra das Correntes, né? Cada um fazia ali a sua explicação, as suas palestras. Entretanto, o Thomas Edison, de forma infelizmente muito errada, vamos dizer assim, ele causou diversos experimentos, fez diversos experimentos com animais. Para que isso? Para mostrar, olha só, a eletricidade do Tesla mata. Aí foi que a equipe do nosso amigo Thomas Edison fez. Matou apenas 44 cães, 6 bezerros e 2 cavalos em sua busca para desacreditar a corrente alternada do Tesla. Aí eu fazia até uma pergunta, cadê a defesa dos animais? Porque é incrível como os caras fizeram uma matança de animais, inclusive, eu não coloquei aqui um texto, mas tem um texto que eu vou deixar como referência, que durante o experimento de um animal, a equipe do Thomas Edison, eles faziam o mesmo palco. Pegava o animal, colocava dentro de uma gaiola e colocava os eletrodos com a corrente alternada. Certo? E aí, nisso, enquanto o coitado do cachorro lá do animal estava morrendo, o que ele ficava fazendo? Ficava explicando como aquela eletricidade fazia mal e matava. Enquanto o bicho ficasse batendo lá dentro, ele batia assim a cabeça assim nos fios e cortava aqui a cabeça. E tem um relato disso aí. Então, essa crueldade dos animais, o Thomas Edison cometeu. Está relatado dentro da história isso. E, inclusive, tem um vídeo de um elefante sendo colocado como corrente elétrica alternada. Só tem um pequeno porém desse vídeo, que posteriormente o pessoal foi lá para poder defender o nosso Thomas Edison, que falou, não, na realidade, isso aqui foi anos depois da Guerra das Correntes, mas eu quero até mostrar esse vídeo, que é um vídeo muito circulado dentro da internet, só para mostrar como era feito naquela época, mais ou menos, esse tipo de experimento que era feito para poder, uma tentativa de provar que a corrente alternada fazia mal. Se você puder colocar aí, só para a gente ver. O vídeo? É. Tá.
Foi. Infelizmente, naquela época, eles queriam realmente tirar toda a credibilidade do nosso amigo Tesla, e não foi o suficiente. Aí matou, além dos cães, 6 bezerros, 2 cavalos, ainda matou a coitada aí da elefanta. Né? Então, não foi o suficiente para querer obstruir a grandeza do Tesla. E o Tesla, sabendo disso, né? Pode passar aí o slide. O Tesla, sabendo isso, ele fez o experimento com ele mesmo. Ele fez o experimento com ele mesmo e ele ficou intacto, certo? Porque dependendo do arranjo como você faz do seu circuito, a corrente pode passar por você, por uma alta tensão elétrica, e aí você realmente vai ter esse efeito. Inclusive, se você meter o dedo aqui na tomada, você vai, né, vai para cima, né, vai de arrasta para cima. Entretanto, a forma como foi feita foi mesmo para querer difamar o Tesla, porque o Tesla está indo contra os interesses de um certo grupo aí. Né? Aparentemente era isso. E daí surgiu essa guerra das correntes fazendo esse maltrato com os animais. E o Thomas Edison, lá dentro da na América do Norte, perdão, é considerado como o gênio, inclusive tem um museu mostrando, olha só, aqui o Thomas Edison e tal, mas os maus tratos com os animais ninguém fala, né? Ninguém fala isso, o maltrato que ele fazia para poder provar que o Tesla estava errado. Surreal, como cada vez mais uma frase que me chama a atenção é o seguinte: não importa o que você faça, o importante é quem é. Por quê? Porque se a pessoa for contra o sistema, ela vai ser dizimada. Não importa o que ela fez, o que ela faz, só o ato de muitas vezes da pessoa querer respirar, aí já está roubando o oxigênio dos outros. Tá entendendo? Por quê? Porque a pessoa é encarada como um inimigo. Entendeu? Enquanto outros que fazem atrocidades são a favor do sistema que a gente faz. Ah, vamos aqui, não, isso aí foi nada não, isso aí é porque na época não existia ainda a defesa dos animais. Isso, exatamente, vamos passar pano aqui pro cara. Não, o cara aqui é do nosso, velho, vamos passar pano aqui para ele. Tá entendendo? É surreal isso, porque aconteceu recentemente aqui no Brasil. Tá entendendo? É surreal isso. Mas vamos continuar com o Tesla. Então, as invenções do Tesla. Né? Então, o Tesla não inventou apenas aí a tão famosa bobina do Tesla, a corrente alternada do Tesla. O Tesla inventou também o rádio. Olha só. A invenção, o verdadeiro inventor do Tesla, inclusive a Corte Suprema norte-americana falou, quem inventou o rádio foi o Tesla. Certo? E também ele inventou que a luz de neon, ou seja, já conseguia, ali na realidade, o Tesla já conseguia ter a manipulação dos táquions, que são partículas muito mais rápidas que os fótons, ou seja, do que a luz. E aí, nessa segunda parte, a gente vai falar do nosso amigo Einstein, que o nosso amigo Einstein é o grande defensor disso aí, que o nosso amigo Tesla falou, não é muito bem isso que você está defendendo, não. Então, o nosso amigo Tesla ele já começou a manipulação de partículas de luz. Inclusive, quem foi o verdadeiro, vamos dizer assim, quem produziu a primeira imagem raio-x foi o Tesla. E não foi uma mão, foi um pé. Foi um pé, inclusive eu coloquei aqui na apresentação do Tesla. Isso aí, pronto. Então, esse pé aí, na realidade, é a primeira imagem do pé dele. Do Tesla. Aí tu volta aí só para a gente... Isso. Pronto. Além disso, também eu tinha uma outra invenção, que é o controle remoto. Então, o Tesla ele colocou esse controle remoto em navios. Então, o pessoal da Marinha, principalmente, ficou muito animado com esse aparato, com essa invenção, porque ele já conseguia ali utilizar a manipulação de ondas de comunicação por meio de ondas eletromagnéticas, utilizando aí submarinos, barcos, porque a grande contribuição, a grande intenção do Tesla é criar redes de comunicação já naquela época ultra rápida. Certo? Então, o 5G, o 6G, que são frequências, espectro de frequências, naquela época o Tesla já estava muito mais à frente. Certo?
E também no motor elétrico, diversos motores, geradores nas patentes do Tesla, ele colocou lá, inclusive tem um motor aqui, que é um motor que envolve magnetismo e calor. Magnetismo e termodinâmica. Que durante a história, esse fenômeno que é o chamado temperatura de Curie, que é exatamente pegar um material que é magnético e colocar ele a uma certa temperatura, ele perde magnetismo. Foi atribuído a Curie, sendo que há 6 anos antes o Tesla descobriu o efeito e também criou, a partir desse efeito, um motor, certo? Porque o Tesla, novamente, ele não queria apenas descrever o efeito, descrever o fenômeno. Ele quer muito mais do que isso. Ele quer a partir... Beleza, eu descobri esse fenômeno, mas como é que eu faço isso para poder aí nós aproveitarmos essa energia? Por isso que as grandes contribuições do Tesla eram em forma de patente. Para que a patente? Para poder, daí, então, nós criarmos essas invenções e aí, é claro, a humanidade ficar aí amparada juridicamente falando também, porque acontece muito da ciência. O camarada está ali e descobre uma coisa. Aí ele quer publicar o artigo científico. Só que é o seguinte, para você conseguir monetizar e também dar como, digamos assim, poder justificar a partir dali as suas diversas invenções, você tem que, na realidade, patentear. Certo? Então, você tem que patentear antes mesmo de escrever o artigo. Se você escreve um artigo científico antes de uma patente, isso acontece muito dentro da academia, você perde os direitos daquela invenção, daquela descoberta, vamos dizer assim. E daí fica aí para todo mundo, fica universal. Certo? O Tesla, ele queria muito mais do que artigo científico, ele queria realmente fazer com que a humanidade, a partir dessas invenções, conseguisse progredir. Então, pode passar aí. Pronto, tá aí. Esse motor termomagnético, aí, como eu falei, a temperatura de Curie, que é a chamada Marie Curie, né? Ela que ganhou 2 prêmios Nobel segundo a história da ciência. Só que esse efeito de Curie, da temperatura Curie, que é exatamente como você pega um material magnético, esquenta aquele material, ele perde propriedade magnética. Então, o ímã, se você pegar um ímã e esquentar ele, você vai perceber que vai chegar a certa temperatura que o ímã perde a propriedade de gerar campo magnético. E daí ele vira um material comum. Aí, para poder, então, você conseguir novamente essa propriedade magnética, você vai ter que resfriar ele. Resfriar ele, aí pronto, ele volta como um ímã normal. Só que o Tesla ele percebeu que, fazendo isso, você pode fazer aqui um aparato, ajustar e pegar essa energia. Pegar essa energia para um gerador, certo? E essa descoberta toda foi 6 anos antes da publicação da Curie, da temperatura de Curie. Então, na realidade, a temperatura Curie, ou seja, esse efeito, essa teoria dentro de materiais, dentro da ciência dos materiais, na realidade tem que ser atribuída a Tesla e não a Curie, a Marie Curie. Isso aí tem que ser uma reparação histórica que vai durar aí décadas, porque existem grupos, na realidade, dentro da ciência, que se você não fizer parte deles, eles simplesmente te ignoram. Aí você tem que mostrar por meio de patentes, tem que convencer o pessoal para poder fazer essa reparação dentro da história da ciência, para então eles um dia considerar a hipótese que, na realidade, a descoberta da temperatura de Curie foi feita por Tesla. Então, deveria ser a temperatura de Tesla. Então, alguma coisa tem que ser atribuída a ele, não a Curie, na realidade. Pode passar aí. E aí começou aqui a segunda parte, que aqui a briga ficou feia, né? Do Tesla contra o Einstein. Né? Então, lembrando aqui que o primeiro round, aí, a primeira luta, na realidade, o Tesla ganhou do Thomas Edison. Então, foi provada aí diversos, dentro da academia, dentro aí da ciência, que a eletricidade do nosso amigo Tesla é muito superior ao nosso amigo Thomas Edison. E aí chegou aí o nosso segundo oponente, digamos assim,
que é o Einstein. Então, é uma frase muito célebre, que eu coloquei no próximo slide. Pode passar, passa essa daí. A chamada que o nosso amigo Tesla fala sobre a teoria do Einstein, que na realidade é um mendigo vestido em púrpura, que as pessoas desconhecem e ficam louvando ele. O que a célebre frase do nosso amigo Tesla em relação à teoria da relatividade restrita do Einstein quer nos falar? Que as pessoas que são ignorantes, do sentido de não ter esse conhecimento, vai lá idolatrar uma teoria totalmente ridícula, totalmente não faz sentido com a realidade, segundo Tesla, em volta de púrpura. Né? Então, esse púrpura, né, essas vestimentas que colocaram nele ali, nesse mendigo, na realidade foram feitas por um grupo, por um lobby, por pessoas. Olha aqui, o top aqui, o verdadeiro mestre, conhecedor de toda a ciência é o Einstein. E não era. As pessoas ignorantes, por meio do efeito manada, efeito esse que nós conhecemos, que a mídia diz, o cara é esse daqui que é o realmente quem manda, o chefe é esse cara é realmente o popstar, ele é o grande inventor, ele é o grande cientista, é o Einstein. As pessoas vão lá e adoram. É o senso comum, né? Porque por você estar num ambiente ali rodeado por pessoas, você acaba acreditando que, caramba, se muitas pessoas estão acreditando é porque possivelmente é uma verdade. E aí você deixa de fazer esse questionamento, deixa de procurar por outras fontes, o que é uma coisa muito errada, porque você acaba perdendo a sua essência para seguir outras pessoas, né? Outros ideais. Exatamente. São pessoas colocadas ali como pinos, né? Como, bom, esse cara é que vai ser a referência para todos os outros, então a partir daquele pino ali, tudo dali é como se fosse o fruto da árvore envenenada. Tudo que sair dali vai estar envenenado devido àquele pino que você colocou ali para como referência, né? Então, e aí para você contestar, para você chegar em todas essas raízes para contestar, realmente foi o que o Diego falou, vai demorar décadas para refutar isso, porque ele foi feito ali de referência para todas as outras muitas coisas, né, que a gente vê na ciência, né? Mas a gente crê que com muitos estudos e muitos artigos e com essa rastreabilidade hoje que a gente talvez consiga refutar muitas coisas. É isso. E o mais interessante é que o povo é muito fácil de ser enganado. Então, ele é muito fácil de ser enganado, infelizmente, né? Então, as pessoas, por meio desse delírio que o Tesla descreveu, foram induzidas a isso. Mas vários cientistas, na época, quando foi feita a relatividade restrita, tiveram críticas e ainda mais. Como eu vou mostrar aí, que, na realidade, o nosso amigo Einstein, ele, na realidade, segundo nosso amigo César Látex, o grande descobridor do meson pi, que inclusive o César Látex, esse grande físico brasileiro, a plataforma Látex é realmente reconhecida devido às contribuições dele. Ele fala que o Einstein, na realidade, é uma fraude. Basicamente é isso. Não somente ele. Existem outros cientistas, outros autores em história da ciência que existem contribuições que, de fato, o nosso amigo Einstein, ele era, na verdade, uma fraude, um grande copiador. Pronto, mostra ali a segunda parte, depois dessa. Isso. Pronto, aí é o seguinte, essa parte dos tacos. Então, toda a treta, digamos assim, essa briga que teve do Tesla contra o Einstein, foi devido aos táquions, que são partículas que superam a velocidade da luz. Nessa patente do nosso amigo Tesla, ali é o seguinte, ali essa patente já utiliza-se de energia radiante, ou seja, ele se tocou que o Sol, é possível você capturar a energia do Sol e converter em energia mecânica, ou seja, aquela energia cospular que ele coloca aqui, está escrito aí, que mostra, na realidade, é possível você aproveitar essa energia do Sol. Então, já naquela época, o nosso amigo Einstein já falava, é possível, nosso amigo Tesla, era possível você conseguir aí aproveitar a energia solar.
E tanto que você também é possível você criar essa mesma energia, aproveitar essa energia também de forma artificial. Ele mostra isso tudo dentro da patente dele. E também, quando você estuda bastante sobre a ciência do Tesla, muitos do conhecimento do Tesla é diferente do conhecimento acadêmico da física. Então, Tesla ele tinha uma forma de pensar dentro do modelo atômico, como a natureza funciona, que era diferente do modelo aceito pela ciência moderna. E o nosso amigo Tesla, quando soube na notícia da relatividade restrita, que explica que nada supera a velocidade da luz, nada é mais rápido que a luz, que os fótons é a velocidade limite, o Tesla olhou assim, engraçado. Dentro dos meus experimentos, eu consegui partículas que viajam dezenas de vezes mais rápido que a luz. E aí isso foi um murro na cara do nosso amigo Einstein. Por quê? Porque toda teoria da relatividade restrita está baseado é claro, dentro dos postulados, a principal postulado que realmente embasa, que dá sentido à teoria da relatividade restrita de Einstein, é dizer que a velocidade máxima é a velocidade da luz, é uma velocidade limitante. Entendeu? Então derruba todo o modelo do Einstein. Derruba tudo. Certo? A partir do momento que eu tenho partículas que são mais rápidas que a velocidade da luz, destruir a teoria da relatividade restrita de Einstein. Entendeu? Então, de forma experimental, o Tesla, ele era assim, estava em outro nível. O Tesla fazia a coisa na prática. Então, o esquema de montar essa invenção e a gente conseguir contribuir para a humanidade é assim, assim, assado. Está descrito em todas as patentes dele. É só ir lá e reproduzi-las, certo? Diferente do nosso amigo Einstein, não, que eu estou pensando aqui e tal, eu estou imaginando que o Einstein tinha essa de ficar imaginando, não, que eu sou aqui, sou uma partícula na velocidade da luz e tal, e como é que eu deveria enxergar o outro lado e tal. Cara, aquilo ali é muito mais uma metafísica do que realmente ciência e tecnologia. Aquilo ali muito mais é uma masturbação racional do que realmente ciência e tecnologia. A realidade é isso, certo? A realidade é essa. Diego, posso só te interromper um minutinho para a gente trazer alguns comentários e algumas perguntas que o pessoal está aqui, tipo, enfolvorecido aqui já, empolvorado aqui para perguntar. Eu coloquei aqui do Tyler, que ele botou copy, tá melhor, mas não mostra a patente, aí fica fácil, vai mudar tudo. Ufa, boas, Diego, da questão do Einstein, do Thomas Edison também, né? Tem a do José, né? Ele botou, interessante, professor Diego, que no ensino médio os professores só ensinam cálculos, mas não ensinam teoria embasada na própria física. E olha que eu era um pouco bom na matéria. Tem também aqui a do Sou Acadêmico em Física, de orientador do professor Diego, Leonardo L. Tesla era um gênio, os outros não eram nada. Bom, e o Leonardo, o que fez, vamos lá, o que fez um aparelho que detectava a voltagem de onde morava, ficava a 30 quilômetros da montanha. Quando tinha tempestade nas montanhas, o aparelho dele detectava, logo deduziu que transmitiu eletricidade sem fios. Já foi o primeiro Wi-Fi aí? Sim, o Tesla ele sabia de fazer até teletransporte, né? Eu apenas não coloquei aqui essa parte do teletransporte porque eu não achei muitas referências históricas, mas existe algumas referências mais boca a boca, que na realidade o Tesla ele faltou pouca coisa para ele criar o teletransporte. Inclusive, em outras obras de ficções que mostram isso, que na realidade quem descobriu o teletransporte foi o Tesla. E eu acredito que sim, porque ele também inventou máquinas de terremoto, muitas das patentes deles, que nós sabemos, é somente um pouco. O FBI invadiu a casa dele após a morte dele,
e foi lá e captou tudo e criou armas escalares. Inclusive, eu coloquei aqui a referência de um livro, um livro acadêmico. Dentro da academia, o cara vai lá e fala, não, foi isso mesmo, o governo foi lá e pegou todos os aparatos, invenções e criaram armas. Pô, e aí? E aí ele fala isso para a população, e aí? Vocês vão fazer o quê? Nós fizemos mesmo isso aí, e aí? Porque você falasse isso há 20 anos atrás, não, você é um louco, você é conspiracionista, você tá lelé, você tá maluco. Jamais o governo faria isso. Vamos defender aqui o governo e tal. É como exatamente o Morfeu fala, as pessoas vão defender o sistema com a própria vida. É surreal isso, né? Então, tem uma pergunta aqui do Édrego, ele botou, mas foi o Tesla que criou o Tachyon? Ele disse que tem um Tachyon também. Foi o Tesla, foi o primeiro a descobrir isso. Existiam partículas velozes, mais velozes que a velocidade da luz, aí derrubou o Einstein. Pronto, acabou, destruiu o Einstein. Só que tem mais coisa do Einstein que eu descobri. Tem muito mais coisa que eu fui atrás, que eu fiquei, meu Deus do céu. Ele é, na realidade, uma criação de um grupo, certo? Que foi colocado lá, né? E foi inserido lá. Então, na realidade, o Einstein, que até eu deixei aí também um livro muito bom para ler, porque o Einstein é como fosse Deus da ciência, da física. A principal coisa que você... Pronto, ali, ó. Volta. É o Deus da física. Não existe. Não, você é o Einstein, você é o cara e tal. E a história, na realidade, não é muito bem assim. Então, Einstein é uma fraude? Né? Fiz essa pergunta. Então, no livro Einstein, Verdades e Mentiras, desse historiador, né? Existem outros livros também, mas esse daí é muito bom, que mostra, na realidade, que o Einstein ele não era nada disso. O Einstein, na realidade, ele copiou muitos trabalhos de outros cientistas, certo? Então, para poder exemplificar isso, o próprio César Látex, o grande descobridor da partícula meson pi, que é uma partícula vindo de fora, ou seja, uma partícula cósmica, ele que detectou essa partícula, mas por também o mesmo lobby, vamos dizer assim, o mesmo grupo, foi lá e pegou a ideia dele e deram o prêmio Nobel para um japonês. Mas quem realmente descobriu foi o César Látex. Foi a maior injustiça que houve, né, uma das maiores injustiças que houve foi exatamente isso aí. Alguns afirmam que o César Látex ele recebeu um convite desse pessoal falando, a principal contribuição vai ser desse cara aqui, desse japonês, e você vai ficar aí como segundo autor e tal. Aí o César Látex, né, segundo que falo, mandou todo mundo para aquele lugar e se isolou. E aí ele, né, infelizmente, devido a essa política, vamos dizer assim, né, existe política dentro da ciência, né? Nossa, não existe política dentro da ciência. A ciência é a dona da verdade, nada interfere na ciência. Se você for contra o que nós falamos aqui, você é um negacionista. Pois é, né? Está mostrando que existe política dentro da ciência, infelizmente. Então, o César Látex mesmo fala, Einstein é uma fraude, uma besta. Ele não sabia a diferença entre uma grandeza física e uma medida de grandeza, uma falha elementar. Então, basicamente, foi que o nosso amigo aí, César Látex, na foto aí, quis dizer com essa frase de forma que todo mundo entenda. O Einstein ele não sabia a diferença de um comprimento, vou falar assim, comprimento. Né? Você sabe o que é um comprimento, né? Comprimento de uma pessoa, uma altura de uma pessoa. E metros. Metros é uma unidade, então é uma medida de grandeza, não é a grandeza. A medida de grandeza, uma pessoa pode medir, digamos assim, em centímetros ou metros. Já o Einstein não sabia a diferença de uma coisa e de outra. Segundo o César Látex, segundo ele. Certo? Só que tem mais coisa também. Pode passar aí. Pronto. Einstein é um copiador, né? Então isso aqui já é uma outra referência, né? Desses autores que não é absurdo supor que Einstein tenha tomado emprestado, eles são bem sagazes aí, né? Emprestado o princípio da relatividade e as discussões sobre
simultaneidade de Poincaré. O que isso significa? Que a teoria da relatividade, como a equação, já estava tudo lá. Foi o Poincaré que, na realidade, propôs tudo isso. Entendeu? Então, essa equação, a tão famosa equação do Einstein, não foi o Einstein que descobriu essa equação, foi ele, o grande formulador da teoria da relatividade, ele é o cara, puta merda. Não, não. Foi o Poincaré. Foi o Poincaré que propôs tudo isso, e aí eu me lembro que quando eu estava, até um professor meu descobriu isso, né, na época, aí os defensores do Einstein foram lá, não, mas foi ele que deu a interpretação, foi ele que foi lá, que imaginou que era o fóton, que conseguiu realmente ali ver o que era o tempo próprio e tal e tudo, mas não. Se você pegar os artigos e ler cada artigo de cada autor, qualquer retardado vai perceber isso, que o Einstein pegou, Ctrl+C, Ctrl+V e bota aqui umas modificaçõezinhas aqui, tal, e é isso aí. Entendeu? E aí foi mostrado que durante o César Lattes, né, o pessoal ainda perguntaram para ele, né, durante uma entrevista, mas aí, ô César Lattes, não foi o Einstein que fez isso aí? Não, foi o Poincaré. Ué, mas tantas vezes já foi comprovada essa teoria dele? Não, essa teoria dele é furada. Então, mas como é que o pessoal afirma isso e coloca isso aqui e tal? Não, porque existe um lobby. Inclusive, eu vou colocar depois para vocês a referência da entrevista. Existe um lobby, existe um grupo que quer que ele seja o bambambam do negócio. Entendeu? Então, tem que ser aquele cara e a gente vai se fechar aqui com o Einstein e é ele. Só que, o que acontece? Eles deixam muita ponta solta. O Einstein ele não ficava em debates, ele não chegava nos outros cientistas, é como se fosse um autista. Só que, digamos assim, esse pessoal pega muitas, digamos assim, muitas características e fala, nossa, o cara é tão foda que o cara é autista, não conversa com ninguém, fica ali só no mundinho dele imaginando como é que vai ser tudo isso. Isso aí é metafísica, meu amigo, isso aí não é experimento, não. Experimento é o cara que vai lá dentro do laboratório para saber e criar as coisas. Isso aí é algo somente na cabeça dele, que nem isso era. Na realidade, o cara copiou as equações e se fez como um bambambam do negócio. Inclusive, na morte, né, do Einstein, mostra, eu tô morrendo aqui, mas estou calculando aqui as coisas e tal. E não foi nada disso. É surreal a história, como você vai atrás, né? Porque os cientistas, os engenheiros, normalmente eles não vão atrás dentro da história. Eles só aceitam o que é falado pelos historiadores, pelo establishment, sobre o mainstream, tá tudo bem. Mas quando você vai dos artigos originais, quando você vai atrás de cada termo e tal, você fica assim, escancarado. Como assim? O cara não foi o verdadeiro inventor. E é engraçado, né, Diego? Porque, assim, quem não contesta a ciência e ser cientista, ele não é um cientista real, porque a ciência, ela não é certeza absoluta de nada, pelo contrário, é a busca eterna pelo conhecimento, ou seja, a ciência, ela está em constância mudança, em dinâmica. Se chegou numa certa... uma certa data, num limite, onde aquilo não é contestado, as pessoas estão aceitando o que é imputado a elas pessoas, e tudo bem, eu vou aceitar aquilo para mim, mas existem outras pessoas, existem grupos que contestam aquilo, que é sim o fato da você ter a contraprova ou a contestação para realmente saber se aquilo realmente é certo. Né? A contestação, ela vai te dar até a certeza de que aquilo ali que foi imputado, que foi colocado. Isso sim é a verdadeira ciência, é você contestar aquilo. É a busca eterna pelo conhecimento, não é? Deveria ser, né? No caso... Pelo menos, né? É o que a gente acha. Por experiência própria, na questão da escola, da didática, bom, pelo menos na minha experiência, é uma doutrinação em massa que parece que quem inventou, e quem descobriu, e pessoas novas que têm novas descobertas, né,
justamente novos questionamentos para entender uma nova ciência, não é visto com bons olhos. Então, não faz sentido, como você mesmo porque disse. aquilo, né, acho que eu entendo, né, Diego, que aquilo quando é refutado, as pessoas ganham muito dinheiro com a árvore envenenada, né? Então, ou seja, você refutar aquilo ali, quantas pessoas que geraram dinheiro a partir daquele fruto ali, não vão ganhar mais dinheiro. Então, opa, peraí, eu ganhava dinheiro falando que a eletricidade melhor é a em série, mas na verdade hoje, né, a dinâmica que seria muito mais eficiente. Mas eu ganhei horrores de dinheiro com isso aqui. Eu vou proteger aquilo ali a todo o poder que eu tiver para, né, as 7 chaves para ninguém refutar aquilo ali. Mas hoje as pessoas, graças a Deus, elas têm cérebro, elas pensam, né? E pensam muito, e estudam muito. Isso que é o melhor. Então, e a gente sabe que ao longo da história, pessoas que contestaram tudo e muito o sistema, literalmente sumiram do sistema, sumiram, né? E Tesla provavelmente foi uma pessoa que até hoje, né, a morte dele ainda é um pouco improvável, né, do que aconteceu, não sabe se é o certo. Então a gente observa, mas hoje não é um ou outro contestando, são muitas pessoas contestando, mas eu acho que a gente está. Eu acho que tudo tem sua hora e seu tempo, né? Eu acho que se está existindo essa multidão de pessoas contestando, é porque chegou a hora certa disso acontecer. Eu acho que tudo tem seu tempo, né? Infelizmente, é surreal, né? É algo assim que as pessoas têm que tirar a bunda da cadeira e realmente pesquisar. É isso que eu percebo. Tem que realmente buscar conhecimento, não é simplesmente aceitar como é dito. Jamais na minha vida eu ia pensar que o Einstein era uma grande fraude. Tá entendendo? Você falou, o César Lattes ele comentou isso aí. Então por que o repórter perguntou para ele? Então por que que o Einstein ele é o bambambam? Bam, bam? Por que que o Einstein é o popstar de tudo e o pessoal vai lá e defende ele? Não, porque tem muita gente faturando. Tem muito professor que fatura isso aí. Porque também é frustrante, né? Você pensar, pô, eu defendi por toda a minha vida a teoria da relatividade e ela não é verdadeira. Pô, então todo o meu esforço aqui foi em vão. Então, muitas vezes a pessoa se coloca para baixo ao invés de se sentir incentivada. Não, então, se é furado, então, qual a verdadeira? Qual a verdade? O que realmente é? Tá entendendo? E muitas vezes a pessoa também tem a parte do ego, tem a parte do orgulho. Você vê isso demais dentro da academia. Um puxando o tapete do outro. Se você falar com uma ideia de um projeto, você não fale, não. Você escreva, submeta o projeto, que tem lá uma cópia daquele documento, que é de sua autoria. Acontece muito dentro da academia, um pegar a ideia do outro e tal, e aí, infelizmente, isso muitas vezes acontece. Dando continuidade aí, isso. Então, como eu falei anteriormente, o fóton, né, ele refuta a teoria da relatividade. Né? Aliás, os tachyons refutam a teoria da relatividade. O que acontece? O nosso amigo Einstein, ele falou, não, nada supera a velocidade da luz, é uma velocidade limite. Tá aqui a equação, que nem dele era do Poincaré, e ficaram limitados com aquela visão limitada, com aquela visão de escassez acerca do universo. E o nosso amigo Tesla falou, não, o universo não é nada disso que vocês estão pensando, o universo é totalmente diferente. Inclusive, o Tesla se tocou que o Sol não é exatamente aquilo que a ciência estava falando, não, que o Sol, na realidade, é uma tecnologia. O Tesla ele já começava a se tocar disso. Né? Entretanto, muitas das hipóteses do Tesla, invenções foram feitas para armas, posteriormente com a morte dele. Então, pode passar aí. Então, após a morte do nosso amigo Nikola Tesla, infelizmente, o FBI foi lá e catou tudo, né? E levaram para os laboratórios deles
e posteriormente criaram aí as tão famosas armas escalares. Então, no dia de hoje, de forma acadêmica, de forma oficial, por meio desse livro, né? Scalar Wave Drive Energy Applications, por meio desse professor, Bahram Zohri, que é da Universidade do México, ele escreve no seu livro que o governo americano, por meio do FBI, pegaram as invenções do nosso amigo Tesla e criaram armas escalares. Arma essa que o governo americano possui. Armas essa que, inclusive, o domo de ferro lá também é baseado nessa tecnologia, né? Que protege Israel. Então, para algumas coisas bélicas, né, para proteção, realmente proteger a humanidade. Mas o principal propósito, infelizmente, do Tesla não era esse, para a criação de armas. E essas ondas, que são as ondas longitudinais que o Tesla estudava, pasmem, ninguém dentro da academia estuda. Eu não estudei essas ondas longitudinais eletromagnéticas. Eu não estudei, eu estudei as ondas hertzianas, que são essas ondas transversais. Mas hoje, dentro da academia, por meio desse livro e diversos outros livros, hoje já está mostrando, não foi isso mesmo, eles pegaram os aparatos do Tesla, existe aqui essas outras ondas eletromagnéticas aqui e tal. Ué, mas eu nunca estudei essas ondas eletromagnéticas aí, nem sabia que o Tesla está envolvido nisso tudo. Pois é, ele está. Se você falasse há 20 anos atrás que existia um grupo, que esse grupo não deixa que certas tecnologias, certos acontecimentos e conhecimentos venham a público, que eles, na realidade, atuam nas sombras, você era considerado como louco, conspiracionista. Isso não existe. Aí, depois de décadas e anos, né, já fizeram patente, já criaram armas escalares, já criaram armas que conseguem aí manipular o clima. Não, realmente é verdade, está aqui. Agora está. Infelizmente, esse foi o destino, na realidade, do conhecimento do Tesla, que foi para a criação de armas. Pode passar aí. E agora chegamos... Isso, aí se você quiser conhecer mais... Se você quiser conhecer mais sobre o nosso amigo Tesla, sobre a energia taquiônica, energia essa que os egípcios, né, os nossos parceiros aí, no nosso Dáquila pesquisa, nossas experiências ufológicas, que nós presenciamos em Dáquila e aprender ainda mais por meio da manipulação da energia taquiônica, energia essa que também pode ser presenciada e vista em zigurates por meio do monumento escalonado. Meu curso está aí da Hotmart, certo, pessoal? Eu explico também melhor sobre esse papo de ondas eletromagnéticas longitudinais, porque ondas longitudinais, dentro da física conhecida somente é o som, que é a chamada pressure wave, né? Ondas de pressão. Entretanto, nosso amigo Tesla ele já descobriu ondas eletromagnéticas longitudinais. É essas ondas eletromagnéticas longitudinais que é o pulo do gato, porque você vai acabar descobrindo que existem ondas eletromagnéticas totalmente elétricas, totalmente magnéticas, longitudinais, onde a velocidade de propagação dela é infinito. Então, por isso que existem os táquios. Entendeu? Por conta dessas ondas eletromagnéticas longitudinais. E é basicamente isso. Maravilha. Diego, e para entrar no seu curso, isso está exposto no seu Instagram, no seu site? Como é que é? É isso, está no meu Instagram, né? Então eu vou deixar aí o link com vocês para colocar na descrição, né? Isso, todo mundo está convidado realmente a entender como é que é isso, né? Esse tal desses táquios aí que é tão famoso, existe ou não existe, né? Mas nós mostramos hoje que, na realidade, essas partículas existem, essas partículas são fundamentais para a conversão aí de massa em energia, né? Digamos assim, densidade alta para densidade mais baixa. E com isso você consegue aí desmistificar bastante coisa, né? Qual o verdadeiro propósito das pirâmides, dos monumentos escalonados. Como é que é isso? Como é que é essa ciência aí? Isso aí é
realmente é loucura da cabeça de algumas pessoas, ou é realmente algo científico? Eu mostro que realmente é algo científico, é algo válido mesmo. Então, Temos e aí, alguns comentários aqui. Bruna, chega na mesma pergunta que, ó, eu vou chegar, gente, eu quero que alguém escreva isso para mim na revista, eu estou caçando alguém que vai escrever, eu acho que eu vou sortear o Diego para escrever isso para mim. Na verdade, a gente já chegou, Diego, numa pergunta, tanto com o Marcos Rigo aqui, até com a Carlota também a gente já conversou, e agora a gente vai conversar exatamente, novamente, isso daqui. Por que então, as pirâmides... Existem várias pirâmides escalonadas pelo mundo, e agora, em pleno 2024, a gente tem uma pirâmide escalonada sendo construída, em zigurates, né? E por que essas pirâmides, ao redor do mundo, foram, em tese, que a gente sabe que elas funcionavam como um grande gerador, foram desativadas, né? E hoje a gente só tem a carcaça dessas pirâmides. Então, essa é a pergunta que fica, por que elas foram desativadas? Para que elas serviam? Né? E hoje a gente tem aqui, em pleno 2024, uma sendo construída, né? Enfim. Então por que existe aqui no Brasil e por que já foram desativadas, é isso? Então, né? Ou seja, qual que era a função delas no planeta, né, na Terra, né? Por que hoje a gente só vê carcaças? Então, a gente tem de Saqqara, a gente tem do Egito, a gente tem da Chichén Itzá, a gente tem na China, a gente tem várias pirâmides escalonadas que hoje a gente só vê uma carcaça, né? Ou seja, mas que talvez elas funcionavam como um grande gerador de energia no mundo antigo, né? Então, qual que era realmente a função delas e por que elas foram desativadas? Elas funcionavam para quê? Para quem? Né? Eu falo que eu quero ainda alguém que escreva isso para mim. Eu estou caçando aqui e a gente... já é a terceira vez que a gente chega nesse mesmo assunto com uma terceira pessoa diferente. Não, daqui a pouco eu vou conseguir essa resposta para mim. Bruna, pode trazer os comentários, por favor. Olha, temos aqui... Deixa eu subir. Nossa, são muitos comentários. O José, essa daqui a gente pode trazer um outro tema. Você tem conhecimento sobre a Tartária, Diego? Para falar sobre essas tecnologias? Tá, então vou responder a pergunta da Cláudia e depois eu vou responder essa pergunta. É o seguinte, as pirâmides elas eram geradores de energia. Só que a engenharia que você encontra dentro da pirâmide de Djéser é o seguinte, as pirâmides é o seguinte, eu até tenho um vídeo que eu coloquei no meu Instagram. Existem pirâmides também formadas por polaridades. Existe a polaridade masculina, que é a ponta, né? Então, você encontrar uma pirâmide, que é, por exemplo, do Egito, que é de ponta, tem uma ponta lá no final, aquilo ali é uma polaridade masculina. Se tu encontra uma estrutura somente com a estrutura escalonada, é uma pirâmide com polaridade feminina. Se tu encontra uma pirâmide escalonada com um final, uma pontinha aqui, ou seja, você tem uma ponta, né? Você vai ter, aí já é um casamento, você já tem a união da polaridade masculina com a feminina, certo? Essa união que é o pulo do gato verdadeiro, certo? Então, respondendo a tua pergunta, as pirâmides são geradores de energia e também com isso, quer mostrar aí, eu vou falando, né? Então, essas pirâmides estão localizadas principalmente ali no Egito, são responsáveis pelo transporte. Conseguiam antigamente transportar mercadorias por meio dessas pirâmides. Só o som está um pouquinho ruim. Então, a gente pode observar ali que, ao fundo, as de Gizé são de ponta, então seria masculina, e as menorzinhas, que são escalonadas, seriam femininas. A gente pode dizer isso? Isso. Basicamente é isso. Só como eu te falei, então, esse detalhe, se tu encontrar uma estrutura escalonada e no final tem uma ponta, aí então houve o casamento das duas polaridades. O que acontece que no passado, os Anunnakis utilizavam aquelas pirâmides de ponta para teletransporte, certo? Só que de mercadorias, né, de um anel para outro. Aí o que aconteceu? Eles queriam se teletransportar daqui até lá. Só que quando eles chegavam, se transportavam de um lugar para outro, utilizando aquela pirâmide de ponta, o
que acontecia? Ele chegava lá velho, né? Então tinha essa tecnologia ela fazia com que o Anunnaki ficava velho. E aí isso não é interessante. Então ele utilizava o mesmo para mercadorias, né, de um lugar para outro. E aí, o que aconteceu? Por quê? Porque os Anunnakis utilizavam muito a polaridade masculina. Né? Por isso que muitas vezes hoje a polaridade feminina. Só que o pulo do gato, para poder você conseguir converter os dois lados, é a união da polaridade masculina com a feminina. E eles não tinham muito conhecimento sobre essa polaridade feminina, eles tinham parte do conhecimento. Então, nisso, você tem essas polaridades, a união da polaridade, você consegue já dar um salto para um nível superior, ou seja, você consegue converter a tua massa em uma energia, que não é exatamente energia. Eu gosto melhor de definir por densidade. Certo? Então, você está num estado denso, 3, e vai posteriormente absorver essas partículas vai fazer com que o teu corpo aqui vibre uma determinada frequência e com isso o teu corpo vai diminuir a tua densidade e com isso você vai conseguir estar em outros, conseguir enxergar, interagir com outros planos. E a pessoa que está aqui em nível 3, quando ela vai te ver de forma transparente. Mas se você está em nível 2, vai interagir com outro nível 2, você vai ver ela totalmente física. Então, a função em tese é o transporte. Esse era a função principal. Da pirâmide com ponta era o transporte dos Anunnakis. As pirâmides elas são geradores, serve também. Porque é o seguinte, para vocês conseguirem gerar energia, tem um grupo que já se tocou disso aí, que eles estudam bastante pirâmide, que eles utilizavam, dentro da pirâmide, tinha também umas salas com cristais. Cada sala das pirâmides tinha, por exemplo, aqui em Zigurates, cada sala tem uma função. Então, para você captar, por exemplo, a energia, por exemplo, lá do Egito, eles se tocavam que vinha a luz solar, ela fazia uma reflexão interna por meio de espelho, utilizando cristais de silício e quartzo, né? E aí, então, que ele conseguia aí fazer uma, digamos assim, uma ativação, só que não está muito bem explicado por 2 motivos. Primeiro, que fizeram muitos saques dentro das pirâmides, e isso dentro de uma engenharia, você tirar os componentes de uma engenharia, realmente você não vai entender nada. E também devido a uma ciência que está muito mais avançada, mas eles, pelos requisitos, já começaram a se tocar do que realmente seja, ter uma ideia do que realmente são as pirâmides. Mas as pirâmides saem para transporte, saem para também converter massa em energia em massa. Você consegue também aí distribuir energia elétrica, ou seja, como antena, recantena para comunicações também serve, certo? E por que você encontra as carcaças, não é isso? A outra parte da pergunta? Não, assim, no caso, chegou uma hora que elas não funcionaram mais, e aí a gente também tem uma questão histórica que pode ser a questão do dilúvio, enfim, que fez para destruir propositalmente todas elas. Então, logo eu imagino que seja nesse fato histórico. E aí a minha pergunta é, por que as destruíram, né? Por que aí a gente entra numa questão histórica, né? Por que elas não funcionam mais? Pronto, é o seguinte, tem, digamos assim, certo, tá. Elas não funcionam devido a malha magnética, existe uma malha, né, acima aqui, né, depois da atmosfera, em cima do sistema Terra, vamos dizer assim, que essa malha magnética, ela é que controla o eletromagnetismo do planeta, certo? Essa malha magnética, ela vai se movimentando, certo? E ela, ao longo do planeta, ninguém sabe como realmente é isso. Ora, por exemplo, um ponto de energia pode estar aqui, pode estar ali, pode estar cá, pode estar acima, pode estar abaixo. E, na realidade, esse ponto de energia, digamos assim, é controlado pelos seres das 49 raças. É uma engenharia que existe, na realidade. Então, o que acontece? Hoje, no dia de hoje, está aqui localizado no Mato Grosso do Sul, né, que é o chamado aí, anomalia do Atlântico Sul. O que é a anomalia do Atlântico Sul? Existe um ponto eletromagnético que ele é muito fraco.
Então, o que acontece? Devido a esse enfraquecimento, esse furo, né, vamos dizer assim, esse furo, dentro da atmosfera do campo eletromagnético, tem coisa entrando e tem coisa saindo, digamos assim. Vamos algo bem informal. Tem coisa entrando e tem coisa saindo. E aí o que acontece? Como tem partículas, né, digamos assim, as partículas cósmicas que eu falei, elas são muito mais suscetíveis, ou seja, muito mais fácil de vir à sua pele nesse ponto, onde o campo eletromagnético é muito fraco. Encare o campo eletromagnético como um escudo, certo? Então tem um furo ali naquele escudo. Então eu posso colocar, posso entrar, posso sair, certo? Por que acontece? A cada 5.200 anos, vem um raio eletromagnético que entra nesse furo, que ao entrar no furo, vai entrar de cima para baixo na Terra, essa onda eletromagnética. A estrutura, que é a pirâmide, na realidade é uma antena. Ela vai receber esse raio eletromagnético, certo? Vai se propagar ali, e aí então você vai conseguir se beneficiar da tão chamada transmutação, que é a conversão de massa em energia, de um estado mais denso para um estado menos denso, entendeu? É uma rajada de partículas, que são os táquions, né? Entendeu aí? Então, só que isso varia, vai mudando, para cima, vai para baixo. Ah, por exemplo, daqui, não sei, 5.000 anos, já não vai ser mais aqui, vai ser em outro canto. Aí você tem que construir outra pirâmide lá. E aí a gente pode linkar que é uma tecnologia de Tesla que não faz mal, né? Não, essas tecnologias, os antigos, né, já tinham esse conhecimento, e alguns historiadores, pessoas que começaram a tocar do tabaco do Tesla, se tocaram que o Tesla estava bebendo também dessa fonte. É claro que a gente não tem nenhuma evidência forte disso aí, tem alguns que ligam o Tesla com uma mulher que tinha contatos telepáticos, né? Mas as evidências históricas aí, elas têm que ser melhor analisadas, tem que ver se não é viagem, tem que ver se... na realidade, tem que se investigar muito. Exato, tem que investigar para saber saber se é verdade ou não. O pessoal está falando que a gente hoje está muito sério. É porque o assunto é muito pertinente e a gente está prestando muita atenção, porque o Diego está falando de dados científicos aqui, gente, que a gente tem que ficar processando para ver que pergunta que faz. Então, não é um assunto fácil hoje de estar sério. Está todo mundo falando hoje que a gente está muito sério na sua live, Diego. Mas é porque é um assunto. Não, mas é um assunto importante. É um assunto muito importante que mexe com o destino da humanidade, né? Porque ninguém sabe, na realidade, o que é a anomalia do Atlântico Sul. Né? É uma anomalia, porque ninguém sabe o que é. Então, eu chamo uma anomalia algo que eu não sei explicar o que é aquilo. A realidade é essa. E é algo que a gente está estudando, né? Quem já viu a terceira edição, a quinta edição da revista Daikla, o Marcos Rigo escreveu sobre a anomalia do Atlântico Sul, né? Uma matéria bem legal. E falar em matéria, vai ter matéria do Diego Colares esse mês de novembro na revista, também muito legal. Espero que todos também vejam. Bom, acho que agora a gente vai trazer as perguntas, porque o pessoal já está perguntando aqui. Vamos trazer as perguntas, sim. Bom, o Edrigo, ele colocou: o canal do History Snape One USA tem uma série de lives sobre Nikola Tesla. Até o Rafael Hungria fez uma live com ele sobre esse tema. O Elton colocou: spoilers, pessoal, em breve Daquila apresentará para o Brasil e mundo tecnologias reais de energia livre. O José comentou: isso foi mostrado na Afronemia, muitos médicos e cientistas foram censurados pelas suas teses em defesa da vida e não em defesa das vacinas, que ocorreu nas revistas científicas por aí. A Rosa comentou: Thomas Edison por muito tempo foi exaltado, mas precisa ser exposto para que Tesla ocupe o lugar de destaque que merece, aproximadamente 1.600 patentes. Só um livro do ensino médio que citou Tesla. E apenas 2 parágrafos. Apenas 2 parágrafos. A Joelma: fico tão feliz quando consigo entrar nesse bate-papo gostoso, ampliar nossos horizontes. Nós que agradecemos.
O José, a princípio, a gravidade não existe. Fiquei chocado nessa explanação no documentário sobre a Terra convexa. Quer comentar algo sobre isso, Diego? Quem manda, na realidade, é o eletromagnetismo. A gravidade foi algo bem interessante, que é o seguinte. Segundo a história da ciência, o nosso amigo Einstein morreu tentando unificar todas as forças, que existem 4 forças. Né? Existe a força gravitacional, que é a irmã que briga com todo mundo, se une com ninguém. Tem a nossa amiga, que é o eletromagnetismo, né, que é a eletricidade e o magnetismo, que é a segunda mais forte. Né? Tem a força nuclear forte, que é a primeira mais forte, e tem a força nuclear fraca. Então, dentro da física, dentro de força, são essas 4. Só que a irmã, né, essas 4 irmãs aqui, conseguiram unificar 3, né, que é a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Isso aí eles conseguiram unificar, beleza, as 3 estão unidas. Mas essa menina aqui, que é a 4ª, que é a nossa amiga força gravitacional, não se uniu com ninguém até hoje. E daí, o que acontece? O Einstein morreu lá tentando unificar e não entrou em lugar nenhum. E aí, com isso, o que acontece? Até hoje, a teoria da gravidade, ela tem esse furo, no sentido de que a força gravitacional nunca conseguiu ser unificada com as demais forças. Então, o Einstein tinha esse sonho de unificar todas as forças e, com isso, escrever apenas uma elegante equação. E, infelizmente, ele não conseguiu e até hoje ninguém conseguiu. Fica nessas apostas de modelos, que é um modelo que está tentando, digamos assim, ter mais sucesso, com o modelo de cordas, mas até agora nenhum resultado realmente impactante. Ok. A Rosa, né, botou assim, um pesquisador acredito seja da atualidade, Norberto Kepp, afirma que a ideia de Einstein é invertida, a energia vem da matéria e deveria ser ao contrário, e assim o planeta vem sendo destruído. Isso aí. Né, temos isso aqui, falar sobre o experimento da Filadélfia numa outra entrevista aqui, a gente pode trazer, tem vários temas aqui. Do teletransporte. Né? Legal. Eu quero esse assunto aqui, hein, Diego? Bacana, quero bastante, quero ouvir aí sobre a questão do teletransporte, até porque eu desde criança sempre falei, acho que todo mundo aqui desde criança já falou, eu queria ter um teletransporte. Todo mundo aqui, acho que um dia já falou isso, né? Que queria para resolver a vida. Acredito eu que a gente está no caminho, né? Já temos o carro voador, já temos aí várias possibilidades. Se bem que a era Jetsons, eu achei que me chegou um pouco meio atrasada, né? Mas acho que emperraram um pouco a era Jetson aí, que era já para ter chegado antes, né? Mas a questão do teletransporte. Tem aqui uma da Patrícia, que eu achei, pelo que eu entendi, o eixo eletromagnético mudou de lugar e as pirâmides perderam a função. Seria isso, Diego? Na realidade, porque é o seguinte, a malha eletromagnética, essa malha magnética que está aí, que ela controla também parte do eletromagnetismo terrestre. Então, o que acontece? O ponto eletromagnético também muda com essas mudanças que nós vamos ter também, é claro, né? Uma boa observação isso aí, né? Que o campo eletromagnético, com essas mudanças que nós temos das ondas moduladoras positivas e negativas, também está mudando, porque o planeta estava neutro e agora ele deu uma pequena inclinada e está descendo, digamos assim, nessa dança na malha eletromagnética. Então, existe aqui o sisteminha Terra, existe aqui uma malha, né, que fica para cima e para baixo, para cima e para baixo. Esse movimento de para cima é chamado de onda onda moduladora positiva. Quando ela estabiliza, fica neutra, é a onda moduladora neutra. Está parada, está estacionada. E depois, quando ela vai descendo, é a onda moduladora negativa. Nessa que ele vai descendo, o planeta inclina um pouco. Nesse que inclina, vai ter mudanças. Certo? Também mexe tudo, na realidade. Mexe o campo eletromagnético, mexe esse pequeno desnível das águas. Então, você vai ter aí
terras, novas terras aparecendo e outras terras sendo encobridas. Então, por isso que é importante ficar, por exemplo, aí não é muito recomendável ficar perto de litorais, porque pode vir aí uma enchente, mas não é para criar pânico, certo? É para ficar atento. Bom, eu e a Bruna, a gente já comprou o bote, tá, gente? Porque as duas moram literalmente no pé da praia. Gente, a gente já esgotou o nosso horário aqui, já até extrapolamos um pouquinho. Diego, por favor, suas considerações finais para a gente entrar para o encerramento, por favor. Eu agradeço muito aqui a oportunidade, vamos continuar aí realmente buscando conhecimento, estarei aí também disponível às outras lives, tem muita coisa para a gente conversar, dialogar, discutir, estar aqui explicando, estar também aqui aprendendo junto com vocês, e vamos continuar aí atento às nossas mídias oficiais de Dáquila, a todos os nossos pronunciamentos, estamos também atentos a essas mudanças climáticas, mudanças essas que realmente é necessário ações efetivas nossas, não adianta também nós apenas estarmos aqui discutindo, conversando, absorvendo conhecimento e não tiver nenhuma ação, certo? E é isso aí. Exatamente. Com certeza. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, mais uma vez estar aqui com você, né, Cláudio, podendo partilhar desse ambiente de entrevistas, de muitas informações, conhecimento. Trazer os últimos comentários aqui de agradecimento, né, o Luiz Fernando disse assim, valeu, a Célia Feltrin, excelente explanação do professor Diego, a Rosa, adorei o tema de hoje, obrigada pelo trabalho, boa tarde a todos. A Patrícia, muito grata, adoro assistir Dáquila News, sempre com informações valiosas e ótimos convidados. A Fátima Chiavon, parabéns meninas e professor Colares por ensinamentos que durante tanto tempo nos escondidos. Espero que esta anomalia permaneça para sempre conosco. Gratidão por tanto conhecimento. E a Gelma voltou a propósito, adorei a edição da revista, parabéns. Vocês deram várias opções de temas aqui, né, da importância dos números 369, Éter, Nibiru. Nós vamos deixar tudo anotado aqui para uma próxima vez trazer. E muito obrigado pela sua participação, Diego. Exatamente, gente, muito obrigada. Eu achei o ponto crucial dessa entrevista aqui com o Diego, e mesmo com, né, entrevista não, né, praticamente uma aula que o Diego trouxe aqui, da questão de você contestar. Isso é importante, isso é você ser cientista de verdade, né? A ciência, ela está em constante evolução. Se você não contesta até mesmo aquilo que já está acertado, você não é um cientista de verdade, porque é aquilo que pode ser aprimorado, ou que pode ser melhorado, ou que realmente você precisa refutar para aquilo ser realmente aquilo está certo, né? Isso é fazer ciência. Então, hoje, o que a gente vê, não adianta a gente apenas, e o Diego falou aqui, especular e trazer e tal, se a gente não senta a bunda na cadeira e vá atrás. A ação de contestar, como ele fez na parte histórica aqui de Tesla, e trouxe todas as pessoas que refutaram o que os outros cientistas falam. Então, isso sim é você fazer a contestação de forma científica, de forma viável, e isso é maravilhoso, porque a gente vai trazendo as formas de que o que a ciência, né, trouxe para a gente, e que a gente vai contestar porque a gente não aceita mais isso, porque a gente está percebendo que isso talvez não funciona mais, ou que talvez uma melhor alternativa será benéfica para todos nós. Então, isso é contestar em benefício para o outro. Se não for benéfico, não faz sentido, né, ter uma ciência que não for para beneficiar a humanidade. Não adianta ter uma ciência apenas lobista, né, que nem a gente trouxe aqui, para beneficiar um pequeno grupo, né, de pessoas. Então, assim, a ciência, ela tem que ser benéfica para toda a humanidade. Então, busquem um conhecimento, contestem esse conhecimento, compartilhem o conhecimento, que a gente já aprimorou já a frase aqui, né? Busquem conhecimento e compartilhem. Gente, agradeço muito aqui todos vocês, não, pessoal, bastante aqui. Veio, Diego, veio te ver, veio ver a sua live hoje. Gente, muito obrigada e estaremos aqui amanhã. Tchau, tchau.